E aí pessoal, tudo bom? De volta aqui no canal Coach de Quadrinhos para falar de quadrinhos. Um assunto que eu gosto muito, quadrinhos antigos, né? Quadrinhos esquecidos pelo tempo, quase largados, abandonados pela nossa memória. Nós tivemos séries interessantes, bacanas, publicadas em outras décadas. Por exemplo, na década de 1970, uma editora de São Paulo chamada Editora Saber lançou em bancas personagens como Zé, o Soldado Raso, Pimentinha, Capitão César, Brucutu, Família Buscapé e inúmeros outros. Uma peculiaridade dessa editora é que ela chamava suas revistas em quadrinhos de livros. Realmente, eles eram bem encorpados, tinham mais de 100 páginas. Por que ela fez isso? Para licenciar títulos já licenciados para revistas em quadrinhos. Ela achou uma brecha para poder publicar personagens que estavam sendo lançados por outras editoras. Por exemplo, o Recruta Zero virou então Zé, o Soldado Raso. Uma característica dessas publicações é que normalmente eram tiras colocadas em forma de revista em quadrinhos. Então cada página tinha lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Era a tirinha sequencial, virando como se fosse uma história em quadrinhos continuada. Isso tinha um problema. Se era uma tira publicada em jornal com continuação, por exemplo, o Fantasma, fazia sentido você ler na continuidade. Se era uma tirinha de humor que fechava em 3 ou 4 quadrinhos, ela acabava ali. Mas não estava escrito fim, então já começava outra tirinha na sequência. Ficava um negócio meio estranho que deturpava bastante a proposta original da tira em quadrinhos. O título específico que eu vou falar hoje foi chamado de Pepe Papo. Pepe Papo. Pepe Papo. Pestana, Pinduca, Pafúncio e Popeye. Pepe Papo foi uma revista que durou 10 números, lançados entre 1970 e 1972, e o que tinha em comum entre os 4 personagens e as tirinhas lançadas em formato de história em quadrinhos nessa publicação, era o fato de serem tiras de humor. Então, por exemplo, começava com o Pestana. Quem era o Pestana? Um personagem que também foi chamado de Humberto no Brasil, criação do norte-americano Dick Wingert. Ele desenhou esse personagem de 1942 até 1994. Ele começou como sendo um soldado, né, uma tirinha fazendo humor com o exército, tipo o Recruta Zero. Isso não durou muito, ele acabou levando o seu personagem para a vida em família e tornou-se uma family strip. Não fez grande sucesso, mas foi publicada aí por décadas e décadas. O personagem vive aquela confusão familiar típica desse tipo de história. Tem treta com a sogra, confusão em casa, ele é bem atrapalhado, ele também arruma um monte de problemas no trabalho. São aquelas gags básicas que arrancam uma ou outra risadinha e que fizeram mais sucesso no passado. Esse era o Pestana. Já o Pi, de Pepe Papo, refere-se ao personagem Pinduca. Pinduca, que também foi chamado no Brasil de Carequinha e também Bexiguinha, olha só. Ele foi criado em 1932 por Carl Anderson. Na época que as tirinhas de aventura faziam um grande sucesso, ele emplacou lá essa tirinha de humor. Acabou posteriormente ganhando livro, virando página dominical, virando até animação. O Pinduca, ele é uma criança, ele não tem cabelo, né? Por isso foi chamado também de Carequinha por aqui. É uma criança que nas tiras ele se expressa por meio da pantomima, né? Que é a arte por se expressar por movimentos, pelo corpo. Normalmente as tirinhas tratam de temas como a paixão dele por uma menina, ou problemas com os adultos que fazem algo errado e ele vai lá e dá um jeito na situação, ele defende os amiguinhos dos valentões, ele brinca com o cachorro. São temas leves, divertidos, bem interessantes, muito bem bolado, tirinhas sensacionais de um personagem importantíssimo na história dos quadrinhos. Ele surge, né, em 1932 no jornal Saturday Evening Post e, na sequência, ele vai para o King Features Syndicate, chegando aí em inúmeros países do mundo inteiro. O criador Carl Anderson faleceu em 1948, mas outros artistas continuaram trabalhando com o personagem nas décadas seguintes. Então o Pinduca é um marco aí dos quadrinhos que está aqui na Pepe Papo. Agora chegamos no Papo. Pafúncio, cuja tira original se chamava Bring Up Father, lançada nos Estados Unidos em 1913, foi uma tirinha de sucesso mundial, a primeira tirinha a fazer sucesso mundialmente, deixou o seu criador milionário, ele deu muito dinheiro com esse personagem. Quem era Pafúncio Marocas? Era um casal que ele fica rico através de apostas em cavalos. Eles saem da pobreza para a classe alta e eles querem adentrar essa classe alta. Porém, o Pafúncio tem grandes dificuldades com isso, que deixa sua esposa maluca. Ela quer ser chique, requintada, e ele só quer saber de tomar uma com os amigos e continuar apostando nos seus cavalos, em cassino, etc. Foi um tipo de family strip, fez tanto sucesso que virou desenho animado, foi adaptado para teatro, para cinema, considerado legado cultural aí dos Estados Unidos, né, lembrado até hoje.
Saiu aqui no Brasil por mais de uma editora, foi publicado em jornais. Quando o autor George McManus parou de desenhar as tirinhas na década de 1940, ela teve continuidade por outros artistas. Uma das características desse autor nessa tirinha era seu estilo de desenho requintado, sofisticado. Ele caprichava muito no visual, nas roupas de época. O cenário tinha um estilo chamado rococó, que foi um estilo requintado que fez muito sucesso no século XVIII. Um trabalho bem elaborado, com um humor divertido e que por isso conseguiu esse sucesso quase perene. E é um dos destaques dessa série da editora Saber. Então agora só faltou de Popeye! O marinheiro Popeye foi criação do norte-americano E.C. Segar. Surgiu em 1929 numa tirinha chamada Timble Theater. Essa tirinha também tratava das famosas family strips no seu estilo, né? E quando ele surge, ele aparece com aquele indumentário completo de marinheiro e pergunta para ele: "Você é um marinheiro?" Ele olha e fala: "Você acha que eu sou um cowboy?" A partir dali ele fez um sucesso absurdo, virou símbolo do espinafre nos Estados Unidos, né? Ajudou a vender espinafre, ganhou estátuas, tal, um desenho animado que todo mundo conhece, cinema, né? Com o Robin Williams. Os personagens todos dessa trupe também ficaram muito conhecidos. O seu rival Brutus, que também queria o amor da Olivia Palito. O amigo comedor de hambúrgueres, Dudu, que virou até rede de lanchonete nos Estados Unidos. O bebê Zezinho, que também foi chamado por aqui de Zezé. Gugu e até mesmo Procopinho. Belo nome, né? Procopinho. Quando ele cresce, ele vira o Procopão. A tirinha publicada aqui na revista tinha arte de Bud Sagendorf. Bud foi um artista que trabalhou no estúdio do criador original. Ele era muito bom no traço, melhor que o Segar, inclusive. Porém, ele perdia nos roteiros. Os roteiros do criador original para com o Popeye eram sensacionais, um humor incrível, inteligentíssimo. Não foi replicado pelos artistas que deram continuidade no trabalho do Popeye, ainda que mantivessem uma ótima qualidade no trabalho. Esses foram os 4 personagens da revista Pepe Papo. Você pode conferir uma matéria completa sobre isso no site Universo HQ, matéria da minha autoria. É só escrever Pepe Papo Universo HQ no Google e curtir lá maiores detalhes desse título curta duração, 10 volumes, 1970 e 1972, mas não deixou de marcar época na história das histórias dos nossos quadrinhos. Espero que tenha curtido, assine o canal, deixe o seu like, comente com os amigos, comente aqui na página e logo estamos de volta aí com mais novidades ou mais histórias de quadrinhos antigos, quem sabe, aqui no Coach de Quadrinhos, o seu canal para falar sobre as HQs. Um abraço, obrigado por estar conosco e até a próxima.